dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus peidaleite! Está começando mais um programa Rolê Sério na manhã desta segunda-feira. Eu estou sem voz por culpa... Tá botando um pouquinho de teto aqui, Vitão? Faz como você quiser. Está começando mais um programa Rolê CL. Estou sem voz por motivos de Slipknot. Inclusive, mandar um beijo para os rolezeiros, para os ICLers que encontrei lá no show do Slipknot no Allianz Parque. Não parece essa carinha aqui, mas eu sou muito roqueiro. Metaleiro, diria, e não sei porque eu tô falando sobre isso agora. Estamos começando mais um programa ao vivo nos canais de Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, também para as redes sociais, para o Brasil, para o mundo, para o Rio Grande do Sul, para a Pop TV. Vamos falar muito sobre eleições 2024, semana final, irmão. Tá acabando, corre. Vira voto que você puder aí. Vira o voto que... Tem uns áudios novos do Calejão maravilhosos hoje. Vira o voto aí que você puder, meu irmão. Tá na hora de virar o voto. Vamos falar sobre eleições 2024. Vamos falar sobre o debate em São Paulo. Ricardo Nunes enmaluquecido. Vamos falar sobre André Fernandes em Fortaleza. Acharam um vídeo antigo aí do André Fernandes que vai complicar ele com o eleitorado feminino. Vamos falar sobre o presidente Lula que bateu a cabeça, coitado, o presidente Lula caiu, bateu a cabeça, tá bem, bem, fora de risco, mas teve que cancelar uns compromissos aí. Será que é mais um clone do Lula que vai ter que assumir os compromissos do Lula? Porque tem muito clone, né? A gente lembra aí o que aconteceu. Vamos falar sobre a sextape de Jorge Cajuru. Tem alguns temas nesse programa que eu preferia tomar uma facada no bucho do que ter que discutir. Entre elas está a sextape de Jorge Cajuru. Vamos falar sobre o traficante... Como é? O traficante peida leite, Vitão. Tá no roteiro aqui. Quem colocou isso? Foi você que colocou isso no roteiro? Eu não, cara. Eu não mexo com essas coisas, não. Foi a Laurinha aqui. Com qual coisa você não mexe? Essa pessoa aqui atrás. Eu não mexo com essas coisas também. Vamos falar sobre o traficante peida leite também. Você tem alguma indicação pra gente hoje, Vitão, que tem a relação com o traficante peida leite? Gente, não é mentira. Tem um traficante preso no Espírito Santo com esse nome, tá? E a gente só vai trazer a matéria porque bombou nas redes sociais. Vamos falar sobre esse assunto. A sua indicação de hoje tem a ver com o tema, Vitão, ou não? Cara, felizmente não. Eu pensei na minha indicação antes de eu ver o roteiro e aí não deu tempo de alterar. Mas hoje eu trago um filme bom, um filme novo, já que, né, toda vez que eu trago alguma coisa me criticam. Hoje é o filme Os Horrores de Cado Lake. É novo no HBO Max, é sobre uma criança que desaparece e aí acontece coisas loucas. E quem é fã de Dark vai gostar muito. É isso. Os Horrores de Cado Lake. Dei Google aqui, parece bom mesmo, Vitão. Hoje finalmente uma indicação boa. Cara, eu demorei só 2 meses, mas eu aprendi a fazer a indicação. O bom é que é uma indicação a cada 2 meses. O Vitão já indicou o filme de 94, indicou o mesmo CD 3 vezes, tá? Com que tempo ele acostuma? É melhor Vitão que o Vitinho, né? Então, a gente continua no lucro. Inclusive, demitiram o Vitinho de novo. Graças a Deus. E o Guga Noblar, demitiram ou veio trabalhar hoje? Veio bater ponto? Veio até com camisa. Essa é nova, Guga Noblar. Essa também é nova. Né? Você já esqueceu dessa, né? Tinha uma semana que eu não usava. Você esqueceu. Então, é que você usava só a verde. Os últimos meses você usava só a verde. Pois é. Eu e Peida Leite hoje de branco. Grande Peida Leite. Peida Leite, né? Hoje tem Peida Leite e hoje tem Cajuru Sextape. Hoje eu recebo áudio da minha diretora aqui. Baixaria, hoje. Né, velho? Hoje a gente virou Rede TV. Hoje a gente virou Rede TV. O nível, não vamos ser a Rede TV. Viramos, André Campedelli, viramos Rede TV. Mas vamos começar falando, Guga, sobre coisa ruim, que é só o que a gente fala nesse programa. A gente não fala nada bom nesse programa. Esse programa é uma desgraça. Sobre o Brasil, né? Você quer se animar, você se droga e fica em casa deitado. Que aqui nesse programa é só desgraça. Vamos falar sobre o debate em São Paulo, no nosso horário eleitoral. Roda a vinheta. Neste programa, Guga Noblar, a gente só mente de vez em quando, né? Normalmente, o Guga, por exemplo, mente quando fala que viu as aulas, mente quando fala que leu o roteiro. A gente mente, mas é umas mentirinhas sociais, assim, para manter o tecido social funcionando.
eu não minto pra vocês sabem que eu sempre falo as coisas que eu faço. Eu não vi o debate da Record nesse fim de semana, porque estavam no show do Slipknot, vou repetir, show maravilhoso. Que delícia. Estava no show de Slipknot e não vi o debate. Então, depois eu vi os cortes, né, os melhores momentos nas redes sociais, e trouxemos alguns deles aqui. Laura Couto viu o debate, então, a Laura Couto Não. separou. Beleza. Eu só Essa vi era a hora os de trechos. mentir. Eu Essa só era a hora vi de os trechos mentir. separados. Eu vi sim. Viu Vi sim, o debate. William, Isso, desculpa. obrigado. Assisti tudo. A gente separou alguns momentos, Guga. Por exemplo, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, Guga, do MDB, foi Claro. perguntado se ele andaria na Praça da Sé às 11 horas da noite. Olha a Esse é o resposta do grande Ricardo momento. Nunes, Guga. Eu estive outro dia na Praça da Sé, era por volta de 22 horas. As crianças brincando, a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas estamos crianças? avançando e vamos As continuar crianças... Primeiro, crianças que brincando. crianças... Aí. Gente, vocês viram que ele não fica nem vermelho? As crianças brincando às 23 horas na Praça da Sé, É a inacreditável. população sorrindo, andando Não, pô, ele com disse seus celulares 22, na não mão. 23. Olha Até as a 22 tá fantasia, a rolando. ficção que ele monta. Eu estive outro dia na Ô, Guga, que Praça Não, da cara, Sé é essa? Irmão, eu não ando na Praça da Sé com o celular na mão dando mole às 2 da tarde, de uma terça-feira. Eu não ando na Avenida Paulista hoje, com o celular na mão, numa quinta-feira às 4 da tarde. Agora, assim, mostra um desconhecimento. Irmão, Guga, a gente não... Não dá, velho. Tem algumas coisas Não que a dá. gente não pode... Cara, São Paulo é uma cidade que é perigosa, em especial pra furto. Né? Assim, cara, não mente pras pessoas, irmão. As pessoas moram aqui, elas sabem da realidade, pô. Patético. Patético, e aí ele acaba mostrando um outro problema da cidade, que é criança que mora na rua, que não tem moradia, que não tem casa, que não tem atenção do Estado, que essa criança que ele viu na Sé é uma criança que está Em largada. situação de rua. É. Em situação de rua, nenhuma criança está às 10, 10 e meia da noite na Sé, se não fosse nessa condição. Então, ele acaba apontando para um outro problema, para um outro descaso da prefeitura, que é essa questão do aumento, inclusive, do número de crianças em situação de rua. E aí, é um tiraço no pé. O grande momento desse debate foi, talvez, esse momento que a gente apresentou, essa pérola que soltou Ricardo Nunes, querendo dizer que é tão seguro que há crianças às 10 da noite na praça. Foi patético, isso foi ridículo. Quero dar um bom dia para o Órgão Lala, que está aí, para Gabi Esteves, Myron Marreta, Paulo Pamplona e para Gladys Garcia, que estão sempre aqui no chat. Eles estão direto aqui. Obrigado aí por dar essa moral pro nosso programa lindo, pro rolê. Mas eu assisti, tá, meu príncipe William? Eu assisti o debate, eu não fugi do debate. Por quê? Porque eu não tinha nada para fazer no sábado. Aí eu tinha até esquecido que ia ter o debate, eu não vi ao vivo. E na madrugada que eu lembrei do debate, que eu vi um pouquinho da repercussão, eu fui atrás e passei. Eu podia ter ficado no OnlyFans, eu podia ter ido pro Xvideos, eu podia Beleza. ter passado a noite vendo Netflix. 11h38. Podia. Netflix, talvez. É verdade. Mas não. Eu gastei meu sábado à noite, a madrugada do sábado. Vendo Ricardo Assisti esse Nunes. Você debate. tava assistindo com essa Revendo camisa, Guga? Cara, Talvez. Se apanhou, vocês não pegaram na rua. acompanham Foi atropelado. a mulher do Guga, ela posta as melhores coisas do Guga. Eu vi essa foto, eu fiquei assustado, eu falei, cara, Guga apanhou, né? O Guga sofreu uma violência. Aí eu falei, a legenda não é ser a camisa que o Guga fica em casa, gente. Por favor. Pois é. Eu vou essa é pedir oficial. pro pessoal aqui Nossa, do vamos CL, dar um aumento pro Guga, eu pelo vou amor de pedir Deus. pro pessoal do CL Obrigado. pra gente fazer um pacote de camiseta pra mandar pra você, Guga Noblar, pra que cenas como Obrigado. essa não se repitam. Tá Ô, vendo? Guga, também o prefeito de São Paulo, ele tem um problema aí pra ficar pegando para si méritos de outras coisas. O prefeito falou que quem que trouxe a Fórmula 1 para São Paulo? Roda aí o vídeo. trouxe a Fórmula 1 para São Paulo, a Fórmula E, a WEC, chama Grande Prêmio São Paulo. Eu trouxe a Fórmula 1 para São Paulo, Ele a Fórmula trouxe E, a Fórmula 1 WEC, para São Paulo, Guga? Mas espera aí, o Grande Prêmio de São Paulo na Fórmula 1 acontece desde 1990 em É São Paulo, patético. Guga. 31 patético. anos antes do Ricardo virar prefeito. Como é que ele trouxe a Fórmula 1 para São Paulo, Guga Noblar? Caraca, ele é muito cascateiro, né? Ele nem cora, ele nem fica vermelho. É um cara de pau. Eu não sei se é falta de memória ou se é um excesso de egocentrismo mesmo. Deve ser. Porque todo político precisa ter o ego grande, né? Para você sair por aí pedindo voto
dizendo que é o melhor de todos, você tem que ter um ego grande. Isso todo político tem, mas esse aí está exagerando. E é uma cascata, mais uma de uma série de mentiras que esse Nunes está soltando aí desesperadamente na campanha, falando que trouxe a Fórmula 1 para São Paulo como se as pessoas tivessem memória curta, né? Como se a gente não lembrasse. Eu lembro da Fórmula 1 desde criança em São Paulo. Então pegou mais um momento que pegou mal. Na década de 70. Não, eu nasci na década de 80. Mas enfim, patético. Cara, o Nunes, ele é ruim demais em debate. Ele é péssimo. Ele não manda bem, ele não consegue se sair bem nunca. E mais uma vez, ele foi atropelado pelo Boulos. Quem assistiu os dois debates, na verdade, um foi cópia do outro. Você nem precisava ver esse segundo, Príncipe William, porque foi muito parecido com o primeiro. Mesmos temas, ataques parecidos e, de novo, o Nunes sendo feito de escada pelo Boulos e o Boulos mostrando que está muito mais preparado. Guga, você viu o cara de hoje fazendo isso? Não, olha lá, pô, olha lá. Põe isso aí, por bota favor. de novo aí. Tem o vídeo. Ai, meu Deus! O Calejão fez isso no contexto que eu vou explicar daqui a pouco. Só em nome da correção jornalística, eu não entendo de F1. Você entende, Guga? Claro, um de pouquinho. F1? Aliás, galera do F1 aí do chat, Edson Eduardo, Regina Sus. Não, eu tô falando. Fórmula 1, Guga, Fórmula 1. Ei, arquiteta chapada, cadê vocês? Fórmula 1. Fórmula 1, Só em nome Fórmula 1, não entendo. em nome da correção, o Grande Prêmio de Interlagos foi disputado pela primeira vez em 72. Só que em 78 ele foi transferido para o Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e em 1990 voltou para Interlagos, que o Ricardo Nunes, segundo ele, foi ele que trouxe para São Paulo. O Ricardo Nunes dos anos 90. Inclusive, ele estava na Fórmula 1 quando acabou a luz ano passado. Isso, exatamente. Foi. Ele estava na Fórmula 1 dele. Ele estava no camarote da Fórmula 1. É isso. A Fórmula, aliás, ele dividiu. Ele foi para a Fórmula 1 e ele foi para o UFC. Dois camarotes num fim de semana de apagão em São Paulo e ele curtindo os eventos. Foi isso. Ô Guga, e aí teve um outro momento do debate, pra gente terminar o assunto do debate de São Paulo. O Ricardo Nunes chamou o Boulos de extremista, mas acabou ouvindo que o Nunes tinha sido preso por dar tiro em porta de boate. Que história maluca é essa? Vamos ver o Boulos aí falando. Me acusa de extremista por defender famílias sem teto, por lutar com as pessoas. O Ricardo Nunes foi preso certa vez lá em Budas Artes porque deu tiro para cima na porta de uma boate. Tá aí. As pessoas pesquisem no Google. Ricardo Nunes, tiros para cima. Matéria do Metrópolis. Boletim de ocorrência. Ou vai negar? Né? Deu tiro para cima em porta de boate. Por que para você, Ricardo, quem luta junto com família sem teto é extremista e quem dá tiro para cima em porta de boate é moderado e bom cidadão? Responda isso para as pessoas. É importante elas saberem sua história. O Ricardo Nunes tem a cara de bolacha Maria, né? Responda! O Ricardo Nunes tem uma cara esquisita. Mas aí, Guga, ouviu que era extremista e o Boulos acabou trazendo aí um assunto do passado de Ricardo Nunes que talvez muita gente não sabia, né? Tem uma história aí de que o Ricardo Nunes teria dado tiros para cima na porta de uma boate em Budas Artes. Que ano foi isso, Laura Couto? Vou pesquisar. Beleza. O roteiro da Laura muito bem feito. Foi em 1997, o Bruno Guga. Tá falando, O Bruno tá falando 97. Eu sei usar o Google também. Fica à vontade. O Nunes foi Ela não era nem denunciado nascida, pô. em 97 por porte e disparo de armas de fogo de uma arma calibre 380 no estacionamento de uma boate. O Ricardo Nunes disse que nunca deu tiro e que estava separando uma briga. Mas aí, tá aí, o Nunes realmente foi denunciado aí por porte e disparo de arma de fogo em 97, Guga. Então não é mentira, na verdade. Pois é, né? Então ele separou como essa briga? Porque ele Na não base parece da ter um bala. porte físico. Provavelmente. Ele não tem um porte físico, né? De quem consegue entrar no meio de dois caras brigando. Ele não sabe lutar, ele não treinou jiu-jitsu, ele não tem cara de atleta, então nem físico. Provavelmente, para ele separar uma briga, deve ter sido o que está dizendo o boletim de ocorrência. O Estadão e o Metrópolis tiveram acesso ao boletim. Então, parece que não tem muito como negar essa história. Tanto não tem que ele nem pediu direito de resposta durante o debate. O Boulos trouxe essa história 2 vezes à tona no debate, escancarou essa história 2 vezes, e o Nunes não pediu. Ele pedia direito de resposta para tudo, mas não pediu para isso porque não ia ganhar.
Ele sabe que não ia ganhar, fica ainda pior para ele, porque aconteceu. Então, quem é o radical? É o cara que luta pela moradia, é o cara que luta pelos que estão à margem da sociedade, os que estão esquecidos pelo Estado. Esse cara é o marginal porque está lutando por moradia, e enquanto o prefeito, que já deu tiro em estacionamento de boate, e que também tem no passado dele e no presente dele discursos extremistas, tentando polarizar com aquele ataque sobre identidade de gênero, indo para cima de quem é trans, ou, enfim, de minorias que são defendidas pela esquerda. Esse sujeito faz um discurso bolsonarista para atrair o voto da extrema-direita. Então ele sim faz um discurso extremista. Mas é claro que é a inversão total de valores. Aí ataca o cara que invade a casa, chamando de extremista. O verdadeiro extremista é quem dá tiro em estacionamento e quem faz discursinho da extrema-direita, atacando, por exemplo, quem é trans. Francamente. Ô, Guga, aproveitar para agradecer o chat de vocês aqui. A Meire Teixeira falando sacanagem com o Calepap. O Calejeba, realmente... Ai, meu Deus. O Juliano Marques dizendo Guguinho em situação de Balenciaga. O Ricardo Nunes é igual o Nunes na prefeitura, péssimo. O Lucas Clemêncio, mentira pesada pra clipar e vazar no zap dos idosos. O Érico Nicola, Guga era criança que o Nunes viu na Praça da Sé, ele mesmo, era o Guga. Ele viu dois baixinhos correndo, era o Helder Maldonado e o Guga Noblar correndo na Praça da Sé. Eu achou que eram duas crianças. O Will Richard, criança brincando na Praça da Sé, desse horário não dá. O Érico Nicola, é isso, o que mais? O Anderson Melo, o gato é preocupado com a realidade. O Mário Marreta, hoje o negócio tá meio Rede TV. Aqui tá sempre Rede TV. Vamos manter o nível, não vamos ser a Rede TV. O Rolê ICL é a Rede TV do ICL Notícias. Guga Noblar, falando em desgraça, Fortaleza, André Fernandes e Bolsonaro. Bora passar raiva? Inclusive, daqui a pouquinho, não tem nada a ver com o assunto, mas eu não falei no começo porque eu tô meio maluco. Vamos falar daqui a pouco, Guga, com a Georgia Prates, vereadora reeleita lá em Curitiba. A Georgia, incrível, né? Tem um mandato incrível. Mulher preta, da Umbanda, de religiões de matriz africana em Curitiba. Então, vamos falar daqui a pouquinho. O Georgia Marques estará aqui com a gente no nosso Rolê ICL, a partir do meio-dia por aí, ela tá por aqui. Mas vamos falar sobre Fortaleza, Guga Noblar. O André Fernandes está escondendo o Bolsonaro lá em Fortaleza. Teve debate da Band nesse fim de semana em vários lugares do Brasil. O André Fernandes foi questionado por que a distância da sua imagem com o Bolsonaro. E ele respondeu assim ao André Fernandes. Não falou do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber por quê. O senhor, de fato, tem se referido com muito pouca frequência ao ex-presidente, mesmo numa eleição local que tem caráter nacional. Eu queria saber se o senhor tem escondidos, tem relação com a rejeição do Bolsonaro aqui em Fortaleza, e desafio o senhor a dizer expressamente com todas as letras que é o candidato do Bolsonaro aqui na capital cearense. Olha, na verdade, por que é que eu citei Juracy Magalhães, por que é que eu citei Roberto Cláudio, por que é que eu citei Sarto? Porque foi me perguntado sobre políticas voltadas à prefeitura municipal. E eu estou aqui candidato a prefeito em Fortaleza. Beleza, por isso fala que eu do Bolsonaro agora. Pegarei tudo aquilo que não prestou feito por prefeitos anteriores e direi, isso aqui não prestou, isso aqui não vai acontecer. Mas e o Bolsonaro, Fernandes? Tudo aquilo que foram projetos de excelência de prefeitos Fernandes, anteriores você é o candidato e direi, do Bolsonaro? isso aqui eu vou fazer. Sabe o que é interessante? É que do outro lado, o meu adversário, ele todo momento fica dizendo, eu sou candidato de Lula. Mas beleza, Mano você é o candidato do Bolsonaro? Ele esconde Eunício Oliveira, ele esconde o Zé Guimarães, que é o do dinheiro da cueca. Fernandes. Uma paulada no Bolsonaro. Correu. Não é o candidato do Bolsonaro, irmão? Correu. O que aconteceu, Guga? Deu uma corridinha. Ele sabe que já tem o voto dos malucos, né? Os bolsoloides, eles vão votar. Ele não quer perder os outros, né? Ele não quer perder os outros. Ele não precisa mais acenar para os bolsoloides. Bolsoloide não vota na esquerda, porque a extrema-direita, o que eles fazem é isso, é um discurso de combater a esquerda. Eles não têm um discurso para melhorar o Brasil em nada, eles nem sabem discutir política. Então, eles só fazem linchar a esquerda, e aí a gente sabe que extrema-direita nunca vai votar no Boulos, nunca vai votar no Leitão aí em Fortaleza, no Evandro Leitão. Então, o candidato deles será já o famoso raspa-caneco, que precisa, portanto, não afugentar aqueles que detestam o Bolsonaro. Então ele está tentando
não se colar tanto assim ao Bolsonaro. Logo esse, né, que nada é além da sombra do bolsonarismo. O que seria André Fernandes se não fosse só um militante da extrema-direita, se não fosse só um cão de guarda do Bolsonaro, o cara que incitou a invasão do Congresso e do STF no dia do golpe, um sujeito completamente radicalizado, sem proposta, sem ideia, e que ficou famoso na internet com vídeos toscos, nível Rede TV para baixo. O André Fernandes, inclusive, que teve uma fala machista dele, aliás, a rejeição ao Bolsonaro é quase 70% lá em Fortaleza, viu? Só por isso que ele tá fugindo aí, tá largando a mão do Bolsonaro, só isso. Teve uma fala do André Fernandes que foi recuperada pelo deputado José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara, que é do PT do Ceará. Ele divulgou um vídeo que a gente não sabe a data, Guga, mas a data pouco importa diante do que foi dito pelo André Fernandes. Roda o vídeo aí, por favor. Depois puxaram e começaram a falar de outra questão que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Tá, dane-se. E quantos homens morrem por dia? Depois puxaram e começaram... Ô Guga, eu hoje, inclusive se vocês forem lá no Instagram do ICL, tem um corte meu lá com a nossa equipe brilhante de redes sociais aqui do ICL, André Graziano, o Bernardo Cotrim, o Lucas Rocha. André Beijo pra... Tipo, se eu esqueci alguém, você fala aqui, viu, pra mim, tipo, André Graziano, nossa equipe de redes sociais, mas dá um beijo pra nossa equipe de redes sociais, que é fantástica aqui do ICL, vive dando moral aqui pra gente, mesmo a gente não merecendo moral nenhuma aqui no rolê, mas eles dão muita moral pra gente. Hoje de manhã eu falei, Guga, o André Fernandes, por motivos óbvios, porque é um imbecil, porque é um mentecapto, porque é um doente, o André Fernandes ignora que tanto mulheres e homens são vítimas do mesmo tipo de violência, que é a violência urbana. Assalto, sequestro, latrocínio. Agora, Guga, as mulheres são vítimas de feminicídio, de crimes. Um homem não sai na rua à noite com medo de ser estuprado. A mulher anda, porque é um crime que afeta majoritariamente 99,9% das mulheres. Eu tô retórica, tô chutando estatística, viu, gente? Mas é óbvio que um crime que afeta majoritariamente mulheres. E é óbvio que violência doméstica é um assunto que afeta mulheres especificamente, né? A gente, obviamente, pode encontrar casos, mas a maioria absoluta de mulheres vítimas de violência doméstica. E esse imbecil fala um negócio desse, Guga. Tanto faz a quantidade de mulheres vítimas de feminicídio. É o mesmo argumento que os caras usam para falar sobre os crimes de homofobia, né? Os crimes contra a comunidade LGBTQIA+. Ah, mas morreram 300 LGBT nesse ano, morrem muito mais héteros. É claro, mas eu, por exemplo, Guga, posso ser assassinado num latrocínio, que nem você, que nem qualquer um. Crime de violência urbana. Agora, eu posso estar dando com meu namorado de mão dada, eu posso ser agredido na rua. O Guga não vai ser agredido, porque está dando com a Lígia de mão dada na rua. Tem uma diferença óbvia nisso, né? Mas o André Fernandes é um estúpido, um ignorante, que usa esse tipo de argumento que é escrotíssimo, Guga. É absurdo, né? É um ignorante, não conhece a lei, não conhece as regras, e é burro, né? Comentário estúpido de quem não sabe do que está falando. Ele não sabe do que está falando, é um idiota. Mas a extrema-direita adora atacar esses dados, adora ir para cima de quem defende mais direitos ou que sejam respeitados os direitos de grupos que não são. E as mulheres não são respeitadas. O Brasil é um país extremamente machista. A lei que tipifica o feminicídio existe desde 2015. Então, desde 2015, a gente tem uma lei voltada para essas agressões contra as mulheres que são provocadas pelo fato de serem mulheres. O cara vai lá e ataca ela porque ela é mulher, foi namorada dele, teve alguma relação, não interessa exatamente o motivo, mas é contra uma mulher pelo fato dela ser mulher. Esse tipo de crime está tipificado na lei desde 2015. E de lá para cá, já foram, até 2023, né, com os dados do ano passado, sem contar ainda 2024, foram quase 11 mil mulheres que foram mortas só por serem mulheres. Isso desde 2015, ou seja, em 9 anos, mais de 1.000 mulheres por ano morrem, ou seja, 3, 4 por dia morrem só por serem mulher. E não é o que acontece com os homens. A gente sabe que a realidade é completamente diferente. Não tem como colocar na mesma balança. Mas é um ignorante, é um imbecil. Ano passado, inclusive, 2023, foi o recorde de feminicídio. Esse país é machista, é violento,
as mulheres precisam, obviamente, serem protegidas. Há uma lei desde 2015 que tipifica o feminicídio e, mesmo assim, esse asno ataca uma lei que protege as mulheres com comentário de quem é um completo estúpido que não sabe do que está falando. O Juliano Marques, Will, pegaria os raspa-caneco? Pegaria na porrada. O Alda Pereira comentando aqui, o Laércio Calisto, também a Zambi McDonald, esse ser abjeto fez a mãozinha, o bigodinho igual ao outro sujeito lá, esperaram o quê dele? O Will Richard, sem tempo pro depilatoba, eu falaria para ele, dane-se, para os homens que tem homicídio. Ele deve pensar assim, viu? Deve pensar desse ele jeito. Achar que que homicídio é para homem. Ele deve pensar isso. Enfim, falamos aí sobre André Fernandes. Daqui a pouco o Laura Couto vai avisar se o nosso André Graziano avisou aqui que a equipe de redes sociais é enorme. Eu esqueci quase todo mundo. Me perdoa! Fala aí os nomes pra mim, André Graziano, que eu falo aqui no ar. Eu falei o André, o Bernardo e o Lucas para representar a todos, todas e todes. Vamos falar sobre uma eleição curiosa, Guga. Um gari foi eleito prefeito. Você viu essa história? Um gari concursado há quase 15 anos, Nerivan Gari, é o nome de urna dele, de 38 anos, foi eleito em Caraúbas, na Paraíba, tornando-se o único representante da categoria em todos os eleitos para o Executivo no Brasil. Nas eleições deste ano, confirmaram, tiveram, segundo dados do TSE, 432 candidatos garis. Deste total, apenas 3 concorreram ao cargo de prefeito e só Nerivan foi eleito aí prefeito. Ele deu uma entrevista aí para o Metrópole dizendo: até outro dia a gente era gari e passou a ser patrão, uma reviravolta muito grande, com certeza uma grande conquista, importante, né, Gu? Uma categoria, talvez uma das mais destratadas, desprezadas nesse país, as pessoas que trabalham com limpeza urbana, né, que fazem um trabalho fundamental para que nossa cidade não fique uma desgraça de lixão. Então essas pessoas fazem um trabalho invisível e quando é visível sofre preconceito, sofre discriminação, mas aí, importante, o Nerivan, o único gari eleito, quando você faz o seu registro de candidatura no TSE, você precisa colocar a sua profissão, né, seu ofício. E aí a gente teve 432 garis candidatos e o Nerivan Gari, eleito aí prefeito da pequena Caraúbas, na Paraíba, Guga. Parabéns, Nerivan. Qual partido? Só por curiosidade. Do MDB. Do MDB, partido segundo que mais venceu prefeituras e o que mais teve candidato, né? Teve 1.900 candidatos e ganhou em 800 e poucas prefeituras, o MDB ganhando com gari. É muito importante você ter, claro, quem represente também os garis com esse poder político. Eu lembro, vendo isso, do Fernando Henrique sendo entrevistado no Programa Livre, quando o Serginho Groisman fazia o Programa Livre no SBT, antes dele ir para a Globo, ou seja, tem muito tempo essa história. Fernando Henrique, presidente, sendo entrevistado pelos jovens ali no programa, que você ficava sentado com um monte de jovem do seu lado, e um deles pergunta: você não acha que um gari deveria ganhar mais que o senhor? Um gari que trabalha, que bota a mão realmente ali a serviço do povo, fazendo as coisas na rua ali, que poucas pessoas seriam capazes de fazer, e ralando o dia inteiro, não deveria ganhar mais do que um presidente, um burocrata? O cara mandou essa na cara do Fernando Henrique. O Fernando Henrique ficou extremamente constrangido. Essa pergunta viralizou. E tá aí agora um gari, pelo menos, na posição de poder político e recebendo um salário de um político para fazer um trabalho político, e vamos ver se ele vai se sair bem. Espero que não decepcione. É tão raro a gente ter uma notícia bacana como essa de alguém que representa os garis e que tem poder político. Isso nunca aconteceu. Então que o Nerivan não decepcione e faça uma boa gestão. Aqui tem muita gente falando o caso dele ser do MDB, mas, gente, assim, no interiorzão do Brasil, gente, isso não pesa, mas não pesa tanto assim, né? Assim, tem gente eleita pelo PL no interior que não é exatamente neofascista. No interior do Brasil, assim, tem muitas diferenças. O Homero Freitas perguntando, Boris Casoy diria o quê? Lembra da fala do Boris Casoy, Guga? Uma vergonha.
O Boris Casoy foi demitido, foi da... Ah, não, da ele onde? tá com os garis. É, Ele tá com os garis. foi na Foi uma Band que ele foi vergonha demitido, isso ou não foi? Foi na Band, foi na Band. Foi na Band, não foi? Em que Foi na Band. o áudio tava vazando e ele falou que Foi? ridículo. Vamos manter o nível, não vamos Os ser gar- RedeTV. Deixa eu achar aqui a É fala a posição certinho para não ser menor injusto. que tem. Isso. Ele fala, os garis, olha ele todo, o cara tava todo, acaba com o gari emocionado a matéria. Isso foi na Um Band gari em feliz, 2009. Aí ele falou, que merda, 2 lixeiros desejando felicidades do alto de suas vassouras. O mais baixo na escala do trabalho. Aí ele foi demitido. Depois dessa, o Boris Casoy da Band em 2009. Excelente lembrança aqui do Homero. Tá aqui? Nossa convidada Sim, está entre nós? nossa convidada tá aqui. Tá nervosa, Laura. Calma, Laura, respira, tá tudo bem. Tá nervosa? Não se emociona, não. Falamos aí sobre o candidato eleito lá em em Caraúbas, na Paraíba. E agora vamos falar, Guga, sobre uma reeleição importante. Georgia Prates, vereadora reeleita pelo PT em Curitiba, está no meio de nós. Georgia, bom dia, um prazer imenso você ter aceitado o nosso convite, porque eu, como pessoa que morei no sul do Brasil por muito tempo, preciso ficar sempre defendendo, não, gente, tem gente boa no Paraná, tem gente boa em Santa Catarina, tem gente boa no Rio Grande do Sul, trouxemos aqui um exemplo de gente boa no Paraná. Georgia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Salve, salve, vocês para chegar, gente, obrigada eu, tô muito feliz de estar aqui com vocês também. Georgia, eu falo que a sua candidatura é importante, o seu mandato é importante porque você toca em pontos muito importantes aí em Curitiba, que é uma capital que ficou marcada por essa aura de conservadorismo, Bolsonaro, Sérgio Moro, Dallagnol, uma candidatura de uma mulher preta, lésbica, de religião de matriz africana. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é fazer campanha com tudo isso aí em Curitiba, Georgia? Olha, primeiro, para todo mundo também, bom dia, né, gente? Chegando assim, correndo, o dia da gente é bem corridão. Mas eu vou dizer para você que ao mesmo tempo que é importante, né, porque eu sei da representatividade que isso carrega, e também, né, das necessidades que isso traz, porque a gente tem muitos problemas, né, que são relacionados a esses lugares, né, da periferia, das pessoas, né, que dizem que são as minorias, né, mas infelizmente ainda são a maioria no país. Precisam, né, vivem na base mesmo do que falta, do básico, né, mas eu acho que fazer campanha aqui em Curitiba é importante até por isso mesmo, a gente mostrar que existe outras realidades, que existem outras possibilidades, né, e outras janelas se abrem a partir disso, assim, que as pessoas também enxergam que já não dá mais para ser mais do mesmo, né, as pessoas já estão entendendo que a política não se faz só de uma gravata, muito pelo contrário, ela se faz mesmo do território, a partir da luta, da experiência. Então, traz esse contraponto, né? E eu acabo sendo, ainda aqui na Câmara, o único contraponto que vai existir, né? Infelizmente. Guga. Prazer falar contigo. Tem gente dizendo aqui no chat que votou na senhora por conta do SOS Arthur Bernardes, que foi um movimento, né, dos moradores para evitar, né, a poda, o corte de árvores. Ao que você dá a sua eleição, esse é um dos fatos que talvez tenham contribuído para a sua eleição, e você pode contar como é que foi a sua campanha um pouco? Claro. Acho que vamos dizer assim que a SOS Arthur Bernardes é um movimento que eu parabenizo muito, e é um movimento totalmente autônomo, independente mesmo, né, de moradores da cidade que se levantaram contra uma situação da prefeitura, né, uma imposição da prefeitura, e ao corte de árvores, também a destruição, né, de um espaço de lazer muito importante ali para a cidade. Curitiba tem esse cinturão verde, né, e que a população de fato não quer que seja retirado deles, enfim, e houve, né, uma dificuldade de diálogo com a prefeitura, ainda está havendo, né, essa é a realidade, e obviamente eu me somei assim muito humildemente junto ao movimento que se faz orgânico, importante, né, na cidade, que são os moradores mesmo dizendo o que querem, o que não querem, e a gente tem que ouvir, né, a gente tem que pautar, enquanto vereadores é isso que a gente tem que fazer. Então, parabenizo sempre a SOS Arthur Bernardes pelo movimento, e vou estar junto aí, me somando, né. Acho que deu uma travadinha. Agora voltou. Voltou. Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Jorge, deixa...
complicado. Mas agora acho que voltou, Jorge, deixa eu aproveitar para te perguntar sobre o segundo turno. A gente fala sobre alguns segundos turnos difíceis no Brasil, né? Você fez aí já um mandato de oposição ao Rafael Greca e ao atual prefeito, e o atual vice-prefeito candidato aí a prefeito, o Eduardo Pimentel, só que agora tem a escolha muito difícil do Estadão, parece que agora é muito difícil mesmo, né? Tem o Eduardo Pimentel aí no segundo turno com 42% e a Cristina Graeme, do PMB, com 39%. Como é que foi essa escolha muito difícil aí entre o ruim e o pior aí em Curitiba? Como é que vocês estão fazendo esse debate aí no segundo turno? Pois é. Esse é o lugar, né? Eu não sei nem mais se agora, para mim, né? Para mim, Jorge, isso acaba sendo uma decisão de quem é menos pior, né? Mas sim sobre quem vai estar disposto a dialogar pela cidade, né? Que minimamente vai, de fato, representar as melhorias da população. Eu, de fato, não tenho preferência, né? Como você colocou, são dois que, né, na verdade, falta muito para a gente ter uma cidade que vai ser contemplada por ambos ali, mas é um diálogo que resta nesse momento, né? E que vence aí quem se comprometer com isso, porque a gente tem situações muito sérias, sabe? Situações que eu já desde o ano passado venho pautando muito na Câmara de Vereadores, que é principalmente relacionadas à moradia aqui, né? E de fato, olhando para os dois, aí nem os dois contemplam, a Cristina menos ainda, né? Infelizmente, porque é uma mulher, né? A gente sempre esperou poder votar numa mulher para a prefeitura, enfim, mas nesse caso aqui não é a vez, né? Não é o momento. Então, assim, é difícil pra caramba, porque, assim, lidar com as periferias exige muita responsabilidade, muito respeito, e, de fato, para mim, falta isso ali. Mas, no momento, o que a gente precisa agora é dialogar com quem for governar a prefeitura para a gente poder chegar em algum lugar, né, com as políticas públicas. Mas entre esses dois aí, a Cristina, ela é vista como o Bolsonaro da eleição? Ou não está tendo muito isso? Ou sim, ou ela é a candidata do Bolsonaro e talvez por isso vocês acabem ficando com o Pimentel. Há essa possibilidade? Que é mais ou menos o Bolsonaro, o muito Bolsonaro e o mais ou menos Bolsonaro, né? Porque o vice do Eduardo Pimentel, ele é do PL, né? Então, assim, Ele era. É ultradireita contra extrema-direita, né? Estão dizendo aqui no chat, a mamãe... É um cenário terrível, né? É um cenário horroroso, assim, para dizer, mas a Cristina, ela traz algumas coisas que são importantes, ela revela em toda a sua campanha, né? Não apenas uma desconexão com a realidade da política municipal, mas também todos os preconceitos que ela perpetua, né? E ela mostra realmente que para que se governe, né, para representar e entender a população verdadeiramente, é preciso mais do que um discurso bonito, né? Que é o que ela traz sempre. Mas ela traz coisas importantíssimas da gente observar que vão para esse lado mesmo mais bolsonarista, né? Por exemplo, dizer, aqui, a Curitiba, geograficamente, ela já deixa as periferias nas pontas, à margem mesmo, né? Falando de uma forma geográfica. E ela fala, por exemplo, que a tarifa de ônibus por quilômetro rodado vai ser cobrada. Então, quem vai andar mais trajetos maiores vai pagar mais e quem vai andar trajetos menores vai pagar menos. Na prática, então, ela coloca todos os trabalhadores que vivem, né, nos bairros afastados uma tarifa ainda mais cara. Então, assim, é absurdo, né? Isso tanto não faz jus à questão da justiça social, como também não traz nada de solução, né, para um problema que a gente vive hoje, que é real, do transporte público aqui em Curitiba, né? Uma das tarifas mais caras, dificuldade do deslocamento, também os ônibus precarizados, as empresas ali que dominam há muitos anos. Então, a gente tem muitos problemas para ela transferir para uma situação tão pequena, né, da maneira como ela coloca, e principalmente, né, de novo negando esses corpos aí periféricos, que são os nossos corpos, né, que são os corpos que eu represento. Então, obviamente, ela traz um pensamento muito mais enrijecido, bruto, e fala sempre, né, de família, de conservadorismo, enfim. Obviamente, a postura dela assusta muito mais a gente, porque não é isso que a gente espera, né? Espera uma sociedade que cada vez mais amplie, que inclua e que traga mais diversidade também. Então, para mim, ela tem realmente esse lugar do bolsonarismo extremo, e o extremo nunca é bom para ninguém, né? Jorge, tem muita gente elogiando aqui o seu mandato e a sua reeleição. O Will Richard diz, George, Renato Freitas, Carol D'Artora são nosso orgulho de Curitiba. A Gabriela Peruso lembra também do Renato junto com a Georgia. O Pedro Malta dizendo, Jorge é a esperança política de Curitiba. E eu queria te perguntar sobre o futuro do Partido dos Trabalhadores, Jorge. A gente viu muitas decisões importantes do PT de candidaturas de mulheres pretas em muitos casos,
casos em muitas cidades do Brasil de mulheres jovens. Eu vou usar o exemplo da Natália Bonavides, que está no segundo turno em Natal, tipo da Camila Jara, que foi candidata em Campo Grande, da Carla Kozer no Espírito Santo, das reeleições tanto da Marília em Contagem, quanto da nossa querida Margarida Salomão em Juiz de Fora. Você acha que essa cobrança por renovação política do PT, e que sempre tem um tonzinho, às vezes as pessoas falam sobre o identitarismo de forma negativa, mas a gente viu que muitas eleições do PT para a Câmara de Vereadores e para prefeituras passou por escolher mulheres pretas, LGBTQIA+. Você acha que o futuro da renovação do PT passa por esses quadros que você muito bem incorpora na sua caminhada política? Eu acho que sim, acho que é muito importante que toda política, né, pudesse fazer essa inversão mesmo de pirâmide, porque todos esses tempos, né, de que a gente foi negado a esses espaços, que esses espaços foram negados para a gente, foram momentos em que a gente também consegue ter toda uma experiência da vida mesmo real que fica de fora desses espaços de poder, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma nova configuração da Câmara de Vereadores e que traz também, né, esses blogueiros, né, que acaba sendo uma faca de dois gumes, tá? Mas que traz outra configuração. Então, quanto mais a gente consegue trazer para espaço de decisão corpos que realmente fazem o debate, que realmente fazem a luta e que vivenciam isso, né, que sabem da experiência disso, obviamente a gente vai invertendo, né, a pirâmide da política. A política no Brasil, para mim, ela chegou num nível extremamente perigoso para todos os lados, né? E óbvio, também faço também a crítica à nossa esquerda, que também se omitiu em muitos pontos e acabou permitindo, né, vamos dizer assim, que muitas coisas acontecessem, como essa agora, né, que a gente tem aí 2 candidatos, né, um da direita e da ultradireita, como, né, possíveis ocupantes aí da prefeitura. Então, de fato, a gente tem muito que avaliar, assim, voltar às origens mesmo do partido, e que vai encontrar exatamente isso que você falou, que são, né, as pessoas pretas, periféricas, a galera LGBTQIA+, também, que precisa ocupar esses espaços cada vez mais, para a gente trazer um senso de realidade para todos os espaços de poder, porque é o que está faltando agora, assim. E acho que cada vez mais a gente está se afastando disso e fazendo aí conchavos, enfim, fechando parcerias que não são adequadas para a população como um todo. Então, a gente tem que olhar para a política de uma maneira muito sincera e ver que, né, já era ruim e ela está indo para um caminho ainda muito pior. Jorge, agradecer demais você. Jorge Prates, mandata preta. Muita sorte aí em Curitiba, nesse novo mandato. Precisando aqui do Rolê ICL, do ICL Notícias, só gritar que nós estamos à disposição aqui, viu, Jorge? Um grande abraço a você, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, viu, pela participação. Obrigado, gente. Muita axé pra vocês. Tamo junto. Valeu, Jorge. Prazer. Obrigado. Um beijão pra você, Jorge Prates. Aqui no Rolê ICL hoje, e nós temos mais assunto para falar, Guga. Nossa, macetada de notícias, não, detalhe não, vinheta. Detalhe. Depois tem detalhe. Vai. Vinheta primeiro. Agora com seu detalhe. Eu gosto dessas vinhetinhas, cara, mas vocês têm que soltar na cara do Delu. Eles são rápidos. Morfábio escreveu: Guga, manda um beijo pra minha amiga na Noruega. O nome dela é muito curioso. A Mia Rancas Prega. Beijo pra Mia. Morfábio, pra sua amiga Mia. Um beijo também pro Juliano Marques, que tá aqui sempre. Pro Sérgio Benfenati e pra Drica Bonham, que adoro ela. Te amo, Drica. Tamo juntos. Pode ir, meu querido. Pode ir, meu querido príncipe, por favor. Obrigado, Guglinha. Vamos falar, Guga, sobre o presidente Lula. O presidente Lula, o Guga, mais um clone foi embora. Agora o 7º clone vai assumir, porque esse clone foi de arrasta. O presidente Lula sofreu uma queda antes da viagem pra Rússia. Aí, ó. Esse aí foi o que foi embora hoje, Guga, tá vendo? Foi esse, Dá o play, pode dar o play. O clone número 7. Esse aí foi o clone número 6, olha, esse aí que tava no... foi o 6, foi o 6. Esse foi o 6º clone. Agora vai assumir o 7º clone. Esse daí é muito esse igual. Foi de arrasto. Pra quem não lembra da história, dá play da história aí, só pra eu lembrar. Esse vídeo aí. Pode dar play. Minha história é bastante inacreditável, digamos assim, né? Eu vou falar, mas eu sei que as pessoas não vão acreditar, mas eu tenho a obrigação de falar o que eu estudo, o que eu tenho visto, né? E
essa pessoa que tá ali já não é mais original há muito tempo. Todo mundo sabe disso, até tem várias fotos aí, né? E eles vão trocando, tinha 5, claro que parece que um se foi, ficou 3, depois ficou 4, e agora tem o último. São atores, né? São atores, não é original ali. Tá provado. Lula, mais um ator aí que uma... interpretava o presidente Lula, foi de arrasta, mas para nossa sorte, brincadeira, claro, maluco! Mas o presidente Lula sofreu uma queda, ele bateu a cabeça na noite de sábado, uma queda no banheiro. De acordo com a Mônica Bergamo, o presidente Lula estava sentado em um banco, escorregou e bateu a nuca. O presidente Lula foi internado no hospital Sírio-Libanês aí de Brasília, recebeu pontinhos na nuca, não foi muito grande corte, não foi pequenininho. Voltou para o Palácio Alvorada, o Lula não desmaiou nem nada, não perdeu a consciência, mas machucou a cabeça, Guga. Tá aí o boletim do Sírio-Libanês, e o médico do presidente Lula disse que ele sofreu um traumatismo craniano, né, que é como a gente chama quando alguém bate... Tranquilo, Guga, pode... Tranquilo. Pode abrir seu almoço, tranquilo. Vocês estão ouvindo um barulho? Eu não sei se a William, tira seu microfone do bolso, por favor. Não, vocês estão ouvindo um barulho? Que você está fazendo com a mão, a gente está ouvindo esse barulho. Não, além do barulho da pilha que eu estou abrindo. Vocês estão ouvindo algum outro barulho? Não estamos ouvindo nenhum outro barulho. Porque alguém falou aqui no chat e eu estou ouvindo também. Se tá tudo bem aí, Peraí, vamos resolver, se tiver com ruído. Se tiver com ruído, eu vou trocar de pilha. Mas aqui não tá fazendo o sinal de que a pilha tá ficando ruim. Acho que era no microfone da Georgia no comecinho, mas já passou. Mas fecha o áudio do Guga para ele poder abrir a pilha com tranquilidade. Não. Se não tá ruim, eu não vou trocar. A SMR do Guga. Vai, Guga. Tranquilo. O médico do presidente Lula disse que o presidente sofreu um traumatismo craniano, que é como a gente chama quando alguém bate a cabeça, um trauma no crânio. Alguém abriu minha porta aqui, não sei quem é, quem será que vem? Houve sangramento no cérebro, foi sério, mas ele está bem. O coitado do técnico do áudio correu aqui para arrumar o áudio, tá tudo bem. É o Guga Noblar que é pirata. O médico, o Calil, que a Laura Couto não colocou o nome do médico no roteiro, mas tranquilo, também eu que me vire. Guga Noblar, então é isso. O presidente Lula sofreu uma quedinha, não está grave, mas cancelou a ida para os BRICS. Por quê? Porque ir para ficar 12 horas dentro de um avião, qualquer pessoa que tem uma queda precisa, e em especial quando bate a cabeça, tem que ficar de sobreaviso. Porque se tá no avião, imagina 12 horas de voo, fazer o quê? Vai pousar para atender o presidente Lula? Ou qualquer pessoa. A pessoa bateu a cabeça, tem que ficar de observação aí. Hoje as agendas do presidente foram canceladas, mas a partir de amanhã o presidente Lula já volta a fazer agendas e na segunda-feira o presidente Lula... Na quarta-feira o presidente Lula volta a fazer exames de imagem só para confirmar que está tudo bem, mas a princípio parece que está tudo bem com o nosso querido presida Guga Noblar. Melhoras aí pro presidente Lula para que ele volte logo aí às atividades normais. Meu companheiro De Luca, eu vou ser o novo clone, eu, Guguinha, eu serei a partir de agora. Eu não consigo ver diferença. Presidente Lula. Não consigo ver diferença. O presidente Lula. Presidente Lula, ainda bem, porque foi uma porrada. Ele estava numa cadeira, sentado no banheiro, a cadeira escorregou, ele cai da cadeira e bate com a nuca numa quina. Imagina, 5 pontos na nuca. Isso poderia ser muito pior. Ainda bem que foi menos grave do que poderia ter sido. Pelo evento que foi, porque cair na idade que ele tem, na posição que ele caiu e na nuca, né? Enfim, ainda bem que a previsão é que ele se recupere logo e que não tenha nenhum tipo de problema maior por conta dessa queda, mas foi muito grave isso aí, poderia ter sido uma situação complicadíssima. Teremos Lula ainda, será candidato na próxima eleição, pelo jeito não vai mudar muito o desenho da política e do que acontecerá com a política, ainda bem, né? Mas cuidado, Lula, não tem, nessa idade qualquer queda começa a ficar mais perigoso, né? Ainda mais uma em que você bate a cabeça. Dr. Calil tá lá com ele, dizendo que tá tudo bem. É claro que ele vai ter que agora ficar de repouso por um tempo, vai participar da reunião lá dos BRICS, né? Mas via online, né? Via internet. E é isso, né? Vamos torcer para a recuperação. Guga, quem não vai se recuperar tão cedo de ter visto uma sextape de Jorge Cajuru sou eu.
Vitão. Aquele dia chegou. O momento é hoje. Gente, ó, eu já começo fazendo um disclaimer aqui. Qualquer vazamento de vídeo íntimo é crime, viu? E não é legal. Não compartilhem. Tanto que nós não mostraremos nada aqui. Vídeo, print, nada. Por motivos, ninguém quer ver o Jorge Cajuru transando. E 2, a gente não pode compartilhar vídeo íntimo de ninguém. É crime. É crime e é errado. Assim, se a pessoa quer vazar o seu próprio vídeo, quer publicar o seu próprio vídeo íntimo, ela que publica, é direito dela. Mas quando você expõe a intimidade de pessoas, não importa quem seja, quem a gente gosta, quem a gente não gosta, é crime, é errado. Mas não esperávamos, Guga, fomos surpreendidos. Eu abri o Twitter sábado, falei, vamos ver o que tá acontecendo no Twitter. Pá! Toma um vídeo do sex tape do Cajuru na cara. No Twitter. Tá assim, ó, o vídeo de Cajuru. Tá, o áudio é esse, é o áudio original. Roda aí o áudio novo. Cadê? Foi o áudio original foi esse aí. E aí, o Cajuru, ele... Eu vou ler o roteiro como tá, tá? Vou ler o roteiro. Por favor. Vou ler o roteiro, na íntegra. E olha que também aconteceu no nosso querido Brasilzão nesse final de semana conturbado. No sábado, dia 19, foi vazado um vídeo íntimo do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, nas redes sociais. No vídeo, aparece Cajuru beijando e realizando sexo oral em uma mulher sentada em cima de uma mesa. Depois do acidente, o senador se pronunciou, dizendo que está pasmo com essa exposição do momento íntimo e que essa situação é, abre aspas, chata pra caramba. Cajuru disse também que as imagens são antigas, né? Chatíssimo, e que ambos eram solteiros na época, que não deve satisfação pra ninguém. O Guinha, parece que é meio parte do cenário do Brasil, mas é errado, né? Seja com o Cajuru, seja com quem for, assim. Se ele tivesse feito o vídeo publicado, aí beleza, cada um publica o que quiser da sua vida íntima. Quem sou eu para fazer kink shaming? Mas a pessoa vai aí... Fazer o quê? Joga no Google. Kink shaming. Quando você tenta criticar o fetiche alheio. Que eu sou contra. Cada um faz o que quiser na sua vida sexual, desde que seja com adultos, de forma consentida, tá tudo tranquilo. Mas, Guga, é isso. Comenta aí, vai, Guga. Comenta. Não, imagina pra mulher, já é um trauma ter que ter passado ali pela situação de ter o Cajuru, né? Ali em cima dela. O Cajuru que disse, inclusive, já uma vez que tinha pinto pequeno e fez uma... Pois é. O André Zeda me obrigou... Mini crack. O André Zeda me obrigou a ler uma matéria. Diz que o Cajuru fez um implante peniano que ele fica ereto agora o tempo todo. Mas que não dá pra ver muito, mas fica. Diz o Cajuru que tem um pequeno instrumento. Ou seja, nesse momento tá lá. Tá ereto. É isso. Isso que não era pra falar de sexo no programa, hein? Gente, mas... É a pauta. Não fui eu que inventei, é senador da República. Não tem o que fazer, gente. Cajuru, imagina a situação, a mulher, além de ter que passar uma noite com Cajuru, agora está exposta para o Brasil todo, né? Como quem passou uma noite com Cajuru, porque certamente ela nunca tinha contado para ninguém. Ela nunca escreveu no diário dela, querido diário, hoje passei a noite com Cajuru, ela nunca contou para amiga dela, para família, para melhor amiga, ela escondeu a vida inteira esse fato tenebroso da história dela, de ter ficado com o Cajuru, e agora está exposta para o Brasil inteiro. Então eu tô mais com pena da mulher do que do Cajuru, e o Cajuru, se brincar, tá até gostando, que ele tem um egozinho, adora falar desses assuntos, já revelou, inclusive, né, é um egozinho, inclusive tem um amigo, um mini crack, diz ele, numa entrevista para Luciana Gimenez, que foi inacreditável, ele diz isso e diz que dura poucos segundos também, na hora H. Ele revela isso também. Mas então, também quer durar quanto também? Culto, é missa? Tem que... Dura muito mesmo. Ele falou que dura pouco, dura muito pouco. Pô, 1 minuto é pouco. 1 minuto dá tempo. Dá tempo. Até 2. Tem um vídeo do Guilherme Bessa que eu diga. O Guilherme Bessa que costuma falar isso. Desculpa, o Guilherme Bessa que bastante. Dependendo do ponto de vista é muito, né? Mas, enfim, além dele ser rápido como um coelho, ele também é pequeno como um coelho também. Enfim. Ai, Guga Noblar, eu preciso passar por esse assunto da gente terminar. Eu espero que a minha diretora não esteja vendo agora, que ela vai ficar dando bronca em mim. Tem razão.
Um traficante foi preso em Vila Velha, no Espírito Santo, nessa quarta-feira. Ele é membro do 1º Comando de Vitória, PCV, e aliado do criminoso mais procurado do estado, Fernando Moraes Pimenta, o Marujo. O nome do traficante, Guga, é Juan Canidia Cheneman Batista. É um belíssimo nome, já. Canidia, atacante da Argentina, que tirou o Brasil da Copa de 90. Só que, como todo criminoso, ele tem uma alcunha, né? Um vulgo. Sabe um vulgo? Ele tem um vulgo. O vulgo do Juan Canidia é Peida Leite. Peida Leite tem 27 anos e comanda o tráfico. Não ri não, que ele vai atrás de você. No bairro São Geraldo, em Cariacica, no Espírito Santo, e alguns pontos do bairro Aribiri, em Vila Velha. Na ficha criminal consta tráfico de drogas e porte ilegal de arma. E aí, Guga? Obviamente, tem rolado muita homofobia. Parece que o Peida Leite é realmente gay. Assim, e aí, obviamente... Não, parece que nem é uma zoeira, parece que ele é gay mesmo, assim. E aí... Eu achei que ele tomava muito todinho só. Beleza. E aí, obviamente, se na sociedade já existe homofobia, no mundo do crime, então, aí é pior ainda, né? Pior, lógico. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque virou trending topics. Nesse fim de semana, você que entrou no Twitter teve acesso a essa notícia aí. Trouxemos do Portal Metrópolis, mas vários veículos deram a curiosa alcunha do Juan Canidia, Guga Noblar. Ele quer esse apelido? Ele concorda com esse apelido? Provavelmente não, né? A galera tá se arriscando aí, hein? Eu chamaria ele de Senhor Juan, que eu também. Pra agradar, imagina? Senhor Canidia. Isso, senhor eu chamaria. Senhor Canidia. Minha galera tá chamando o cara de Peida Leite por isso, então, é porque ele é homossexual. Então é isso, é um apelido homofóbico. Então, provavelmente, ele não concorda com o apelido. Enfim, se o Peida Leite concordasse com esse apelido, seria mais interessante. Então, é intolerância não à lactose, é intolerância aos gays, né? Então, tá errado. Não vamos chamá-lo de Peida Leite, não vamos compactuar com esse tipo de piada homofóbica. Aqui você é o senhor Canidia. Francamente. Falando em coisas que não queríamos ter visto, Guga, como já estamos chegando no finalzinho do programa, uma brasileira deu uma sabujada. Esse áudio do Calejão, cadê o áudio do Calejão de novo? Bota o áudio aí. Esse áudio do Calejão, que fora de contexto já é engraçadíssimo, no contexto também foi. Porque nós estávamos reagindo hoje de manhã, no Estado Notícias, primeira edição, ao vídeo do Donald Trump numa unidade do McDonald's na Pensilvânia. Estava lá fritando suas batatas, tal qual Eduardo Bolsonaro, né? Que também foi chapeiro nos Estados Unidos. E aí, quem aparece pra falar com o Trump? Uma brasileira, pra poder a gente passar vergonha. Roda aí o vídeo. Uma pozolóide. Oh my God! Hello, everybody. Eu jogava uma pedra lá no serviço do Trump. Compliments of Trump, okay? Yes, thank you. Mr. President, please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. We'll keep it good. Please. We're going to make it better than ever. Você nem mora aqui, meu amor. O que você tá falando? Ele vai te tirar dos Estados Unidos da América quando ele for eleito. Manda pro Brasil de volta, imigrante. Quando o carro partiu, ele virou pro assessor e falou: anota o nome dessa otária aí, que é a primeira que eu vou deportar. Que vergonha, né, Guga? Pelo amor de Deus, minha senhora. Tem um respeito, né? Sem respeito, pelo amor de Deus. Vocês veem que o Trump serviu ali naquele saquinho pra viagem um pet. Ele deu um pet pra ela comer. They're eating their dogs, they're eating their cats. Ele botou um gatinho, tem um gatinho ali. Ela vai, claro, ser acusada, como todo imigrante, de comer pets, que é a nova invenção do Donald Trump. É um pateta, né? Agora, mais pateta é quem tem complexo de vira-lata e vai lá cometer essa sabugice, vai lá se comportar como tiete desse sujeito, que é um cara que é asqueroso e que não deve ter jamais a simpatia de ninguém. Mas temos aí, provavelmente, uma eleitora do Bolsonaro, né? Pra tá pagando esse micão, a gente já sabe, mais ou menos, a gente imagina, né, qual é o tipinho político dela. Aproveitar para agradecer os comentários de vocês aqui. O Hugo Versiani gosta muito de gays criminosos. Tem um print maravilhoso, que é antigo, do Facebook, roda sempre assim, que a pessoa fala que tá cansada de gay que sofre, gosta de gay que tem que cometer crime, gay criminoso. A gente gosta muito.
A Mônica dizendo que o Vitão é muito conservador, você não sabe nada. O Vitão é gays com o Bolsonaro. A Gladys Garcia, ex roteirista do Brasil. A Ana Ritmo, gay também pode ser traficante. Lugar de gay é o dinheiro que dão. Não sejam traficantes não, gente. Não cometam crimes, gays. E héteros também. Não cometam crimes. Tá aqui o William, ministro da Justiça. Mas vamos falar de coisa boa pra gente terminar, Guguinha? Claro. Tem um documentário novo, exclusivo do ICL, Conversas com Pepe Mujica. Aí é coisa boa. Mais um evento para entrar na história do ICL. A gente vai ser palco da estreia mundial do documentário Conversas com Pepe Mujica. As reflexões do personagem mais inspirador. Você viu, Vitão, como a gente tá? Mais inspirador do nosso tempo sobre o futuro da humanidade. Mujica foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015 e revolucionou a política na América Latina, conhecido por implementar políticas progressistas como a legalização da maconha, que o Guga Noblat tanto gosta, e do casamento gay, que eu tanto gosto, lá no Uruguai. Enquanto presidente, ele optou por continuar vivendo no seu sítio, dirigindo seu fusquinha e doando o seu salário. Comentário emocionante, revela os bastidores da vida deste homem simples. Chega ao Brasil com exclusividade aqui no ICL e é uma estreia dupla, porque o diretor do documentário também vai lançar um livro sobre o Pepe Mujica. Então, dia 31 de outubro, mais conhecido como daqui 10 dias, não essa quinta, a outra, você assistirá 8 horas da noite, ao vivo, mais Guga Noblat. Para se inscrever, para assistir, não basta entrar no YouTube e falar, vou dar uma zapiada, vou clicar num videozinho. Tem que se inscrever, Guga Noblat. Que link que se inscreve, Guga Noblat, para assistir esse negócio? Tem que sim, coraçãozinho pro Mujica. Bora, Guga. Pepe, pra tu, vamos se inscrever no roleicl.com.br, roleicl.com.br, Quero a Meire Teixeira, a Eliane Ribeiro, o Gessé Carvalho, a Rita Duarte, o Doca, e claro, o Tornado. Todos vocês se inscrevendo no roleicl.com.br. Mujica, tamo juntos. Com isso, nós terminamos o nosso programinha de hoje. Amanhã nós voltamos em entrevista com o Rick Azevedo, aqui ao vivo no Rolê ICL, vereador eleito no Rio de Janeiro. Um beijo para o chat, um beijo para todos, um beijo para o Vitão, um beijo para a Laurinha, um beijo para o Bruno, um beijo para toda a nossa equipe. A gente volta amanhã. Tchau, Serra, pode botar a vinheta. Ele foi fundamental na negociação com Obama para uma reaproximação de Cuba com os Estados Unidos. Ele levou o presidente Bush para comer um assado lá no Uruguai. Ele é amigo pessoal do Papa Francisco, é uma inspiração para o presidente Lula e é uma das lideranças humanistas mais importantes do nosso tempo. Você já sabe que a gente está falando de Pepe Mujica. O escritor Fabiano Restivo escreveu esse livro, Conversas com Pepe Mujica, que acaba de ser lançado. E produziu também uma obra cinematográfica linda, sensível, inspiradora. Um documentário exclusivo do ICL que terá a sua estreia mundial no dia 31 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. Chame seus amigos e amigas para participar também. E a gente se vê lá.